Graça e paz. Hoje eu vou falar sobre um assunto que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que é sobre Jesus e as crianças, né? Sobre as crianças no reino de Deus, sobre a importância da criança ser inserida, né? E ensinada em Jesus. E a responsabilidade que nós adultos temos sobre as crianças, da gente entender que o que as crianças pensam, o que as crianças sentem, importa, sabe? O que passa na mente dos pequeninos, o que passa no coração dos pequeninos, importa. E a gente deve dar importância a isso. Teve um episódio na Bíblia que levaram as crianças até Jesus e os discípulos queriam impedir que as crianças chegassem até Jesus. E Jesus disse: não impeça, deixem que os pequeninos venham a mim. E Jesus foi e abençoou aquelas crianças, orou por elas, abençoou, impôs as mãos sobre as crianças. Por quê? Para mostrar que a criança também tem um lugar no reino de Deus. A criança também tem um lugar em Jesus. E ele ainda usou a figura da criança para dizer que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Está descrito em Marcos 10, versículo 13. Então a gente entende que a criança é importante. E nós um dia fomos crianças, né? Jesus foi uma criança. Nós passamos pela fase de criança até chegar à vida adulta. E outra coisa também que essa palavra traz, porque Jesus falou assim: em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomou as crianças e impôs a mão sobre ela e abençoava. Por que que Jesus falou isso? Porque a gente, quando é adulto, a gente vem de uma construção. A gente nasce inserido numa família, né? Fazemos parte de uma geração, né? Somos descendentes de outras pessoas. Passamos por uma criação, um ensinamento. Às vezes recebemos coisas que não são coisas boas. Às vezes uma criança passa por situações muito difíceis no meio da família que começa a construir nela um caráter, começa a construir nela uma forma de pensar, de agir, de sentir, por conta do adulto que está do lado dela, que é responsável por ela, que é responsável por nutrir essa criança emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Uma criança precisa ser nutrida. Uma criança precisa ser nutrida de bons sentimentos para que ela seja uma criança que não guarde coisas ruins dentro dela. Uma criança precisa ser ensinada no reino de Deus, ensinada sobre Jesus, no caminho do Senhor, para que ela possa conhecer a Deus e ter uma experiência espiritual com o Senhor. Uma criança precisa ser nutrida fisicamente na questão do alimento para que ela se desenvolva saudável, que ela não seja uma criança desnutrida. Então, a gente entende a importância que Jesus deu para a criança e a importância e a responsabilidade que nós adultos temos em relação às crianças. E a forma que a gente age com as crianças, porque isso vai construir um caráter, vai construir uma forma de pensamento, vai construir uma forma de sentimento na criança, que vai impactar a vida adulta da criança. Eu conheço pessoas que passaram por situações terríveis na infância, que na vida adulta foram adultos que tiveram dificuldades. Por quê? Porque foram criadas de uma forma que era totalmente distorcida. Crianças, adultos que quando criança foram abusados fisicamente, emocionalmente, sexualmente. Crianças que apanharam, crianças que ouviram palavras malditas, palavras de maldição que saiu até da boca do pai e da mãe. Crianças que passaram por abandono de pai e de mãe.
crianças que foram negligenciadas. E isso vai impactar a vida adulta da pessoa. Às vezes a pessoa vê um adulto agindo de uma determinada forma e ela não entende que aquele adulto foi formado por outro adulto. Aquele adulto teve experiências quando criança que levaram elas até chegar àquele ponto. Então percebe a importância que um adulto tem na vida de uma criança? De um adulto que é um adulto saudável, um adulto que sabe raciocinar, que sabe lidar, que tem equilíbrio para cuidar de uma criança? E o quanto Jesus deu a importância aos pequeninos? O quanto Jesus deu importância à necessidade daquelas crianças que foram levadas até ele? Então, é algo que Deus ele tem falado comigo, me ensinado, porque eu tenho lido sobre crianças, sobre desenvolvimento da criança, né, sobre as etapas da criança até chegar à vida adulta. E eu tenho percebido muitas coisas que são construídas no lar, na família, em casa, no meio das pessoas que aquela criança se relaciona. E a importância que a gente precisa ter em buscar sabedoria em Deus para saber lidar com as crianças, porque o futuro amanhã é das crianças. As crianças amanhã vai se tornar um adulto. E a gente precisa pensar qual o adulto que eu tenho formado. Quais são os princípios que eu tenho passado para as crianças que serão adultos futuramente. O que essas crianças têm sido nutridas? Elas têm sido nutridas emocionalmente com amor, com carinho, com atenção. Elas têm recebido a importância que elas precisam receber. Elas têm sido ouvidas, validadas. Porque uma criança ela precisa ser validada quando pequena. Sabe quando uma criança vai até um pai, uma mãe e fala: "Ah, papai, eu fiz isso e isso", todo feliz, a pessoa tem que celebrar com a criança, porque isso está validando e mostra para a criança que aquilo ali que ela fez é algo bom e importante, e ela vai sempre querer fazer mais e melhor. Agora, quando uma criança faz uma coisa e vai até o pai mostrar e o pai já vai xingando ou reclamando, aquela criança sai dali com a autoestima dela, com a forma dela de lidar com aquela situação que para ela era algo legal que ela fez, de uma forma triste e negativa, porque ela não recebeu a validação que ela esperava. Então, é algo muito sério que a gente precisa parar e pensar. E Jesus, ele deu importância às crianças. E Paulo fala em Efésios que diz assim, Efésios 6:4: "E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Por que Paulo fala: "Não provoqueis a ira dos vossos filhos"? Porque a ira é um sentimento ruim. Você fica irado quando algo de ruim acontece. É um sentimento ruim, não é algo bom. Então Paulo fala: não desperte a ira nas crianças, nos pequenos. Para que a criança não seja uma criança irada, uma criança raivosa que lida com raiva, porque a criança já não tem a capacidade total de lidar com suas emoções. Ela já não tem. E se um pai e uma mãe não tiver sabedoria para entender isso, para lidar com isso da melhor forma possível, aquela criança vai ser uma criança explosiva. Ao invés de tentar acalmar a criança em amor, como Paulo fala, na disciplina, na admoestação do Senhor, o pai e a mãe vai bater, vai gritar, vai xingar, vai falar palavras ruins, e aquilo só vai acender ainda mais aquela emoção que a criança está sentindo. Então a gente precisa ter sabedoria de lidar com as crianças, seja pai, seja mãe, seja avó, seja tio, tia, primo, com a criança que você tem perto de você. Porque Jesus, ele se importa com as crianças. A gente tem que se importar, porque as crianças sonham, as crianças sentem, têm as emoções, elas ficam felizes, elas ficam tristes, elas ficam com raiva. Elas sentem igual a gente adulto
Só que elas não sabem diferenciar nem lidar com esses sentimentos. Então a gente precisa perceber isso e ter cuidado no cuidar da criança, no proteger a criança, no ensinar no caminho do Senhor, no ter paciência. Eu sei que não é fácil, eu não sou mãe, mas eu vejo algumas mães, eu sei que não é fácil, que a criança testa a paciência da mãe e do pai. Só que a gente tem que ter um equilíbrio para não exagerar em algumas coisas. Cuidar com a palavra que libera sobre a vida do seu filho, cuidar com aquilo que você fala perto do seu filho, cuidar com a forma que você vive a vida e lida com a vida, porque isso vai construir o adulto que ela será lá na frente. Isso vai construir o adulto que será lá na frente. E hoje, a gente pode ter esse entendimento e agradecer a Deus, porque a gente pode fazer diferente, ser diferente. E a gente pode agradecer a Deus também, porque Jesus é aquele que ressignifica todas as coisas. Jesus é aquele que cura todas as feridas emocionais. Jesus é aquele que cura todas as questões que a gente viveu no passado. Se você é um adulto que passou por abuso, por situações extremas no meio da família, por abandono, entenda que Jesus, ele ressignifica a tua história, ele traz cura, ele tira esse peso, essa dor, essas questões que talvez você que esteja aqui, que tenha passado por isso, esteja ouvindo, carrega até hoje. Lance isso sobre Jesus. Se você foi uma criança que foi muito maltratada, muito ferida, que ouviu palavras malditas de pessoas que era para te abençoar, para cuidar de você, que você, no nome de Jesus, leve tudo isso até o Senhor, descarregue no Senhor, perdoe, libere perdão e receba a cura que Deus tem para você no seu emocional. Entenda que toda palavra maldita é mentira de Satanás, do inimigo. E você que é adulto hoje, que tem um filho do seu lado, alguém, uma criança, tenha sabedoria no falar, não profira palavras malditas sobre a criança no momento de raiva, porque a criança ela não tem equilíbrio, mas o adulto pode se equilibrar, pode se respirar e fundo e buscar falar em amor de uma forma que a criança entenda. Em nome de Jesus, para que a gente possa construir crianças saudáveis e adultos saudáveis amanhã. Tem uma frase que fala que não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui. Porque muitas das vezes a pessoa vê um adulto agindo de uma forma e julga aquele adulto, mas você não sabe a história que a criança viveu lá atrás. As coisas que ela passou e que ela necessita de cura, a construção, a mudança de mente que ela precisa viver, mudanças na cura emocional para que ela se torne uma pessoa melhor. E isso a gente só consegue por meio de Jesus Cristo. Porque ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos dá um novo sentido, uma nova história para a gente construir, e o passado fica no passado. Em Jesus, nós temos essa possibilidade de ter uma vida nova, de pensar de uma forma diferente, de sentir diferente, de levar aquilo que nos machucou até ele. Então a gente precisa buscar sabedoria. Entenda, Jesus, ele se importa com as crianças, se importa com os sonhos da criança, e a gente também precisa se importar e cuidar dessas crianças. E encaminhar elas no Senhor. Essa semana eu vivi uma experiência com Jesus e uma criança, e Deus já está me falando há muito tempo sobre criança, sobre essa questão da construção da criança e do adulto, e da importância que o adulto tem na vida da criança, que não é somente colocar da comida, da bebida, levar para a escola, não é somente isso. Tem a questão emocional, tem a questão espiritual, tem as vivências que a criança vai viver, que vai construir essa criança. E eu tive essa experiência com uma criança. Eu estava em um momento fazendo meus exercícios e eu vi uma criança lá no espaço e o Senhor falou assim:
vá lá, fala isso e isso e isso com ela. E diga para ela que o meu nome vai ser glorificado na vida dela. E no dia que essa palavra se cumprir na vida dela, que ela vai se lembrar e ela vai glorificar o meu nome. E eu cheguei perto desse menino, mais ou menos uns 8 anos de idade, e eu perguntei o nome dele e falei assim, você já ouviu falar sobre Jesus? E ele falou para mim que sim. Eu falei, ele mandou te dizer isso, isso e isso. E ele falou que o nome dele vai ser glorificado na sua vida, nessa situação, e no dia que isso se cumprir, você vai se lembrar e vai glorificar o nome dele. E não desista dos seus sonhos. Falei isso para ele porque foi o Senhor que mandou falar. E eu virei as costas e vim embora. Quando eu olhei para trás, aquela criança estava chorando. Ela estava secando as lágrimas. Por quê? Porque eu percebi ali que Jesus falou com aquela criança. Mas Jesus falou com ela porque Jesus sabia o que estava passando na mente e no coração daquela criança. Eu não sei, mas eu fui lá e fiz aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou eu fazer. E aquela criança foi tocada pelo Senhor naquele lugar. E eu fiquei maravilhada. Porque o Senhor, ele se importa com o sonho das crianças. Eu não sei o que aquela criança tinha vivido, o que ela tinha ouvido ou o que ela estava pensando. Mas Jesus foi lá e falou com ela. E eu tenho certeza que ela teve uma experiência com o Senhor. Ela entendeu o que Jesus falou com ela. Aquela palavra tocou o coração dela. E eu liberei essa palavra sobre a vida dela. E eu creio que vai se cumprir. Então, que a gente seja adulto assim, pessoas assim, que busque ouvir a voz do Senhor. E que entenda que o Senhor Jesus, ele importa com as crianças. Não é somente dentro da igreja, 4 paredes, é no geral. No todo. Jesus se importa com as crianças. Que a gente possa se aproximar das crianças e levar o que é bom para elas. E liberar bênçãos sobre a vida delas. E entender que aquela criança que a gente foi no passado vai definir o nosso futuro, quem seremos no futuro, mas que Jesus, ele ressignifique, ele traz cura para aqueles momentos, para aquelas memórias, para aquilo que você passou no passado, que fizeram com você, e que você pode liberar perdão, deixar na cruz e viver uma nova vida. Amém? Que a gente possa cuidar das crianças e que a gente possa buscar em Deus a cura para a criança ferida que a gente carrega em nós do passado. Porque Jesus, ele tem essa cura para a nossa vida.